Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Graças a Deus. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, Vencendo a Timidez. Vencendo a timidez é a glória de hoje. Há muitas pessoas na vida que passam por isso, muitas. E é sobre isso que hoje eu quero falar com vocês. Eu recebo que todos que estão escravizados a esse sentimento ruim, e quem me ouve também nesse momento, que através dessa palavra possa vencer esse sentimento do corpo, esse sentimento da carne, em nome do Senhor Jesus, e se torne um grande servo para louvor da glória de Deus. Um servo com ousadia, coragem, determinação, confiança em Deus. O povo da graça de Deus tem que ser um povo determinado. Como cristão, precisamos reagir contra esse sentimento ruim da carne, a tal da timidez. Temos que reagir contra isso. Porque além de causar desconforto, rosto corado, mãos geladas, transpiração, coração pulsando mais forte, e pessoas que passam por isso, por esse desconforto todo, sentem dificuldade de falar em público, de dar um testemunho, de pregar a palavra de Deus, de ser um evangelista, porque a timidez causa um bloqueio na pessoa. Ela sente dificuldade de cantar e acaba não alcançando os seus objetivos como servo de Deus. E na vida pessoal não é diferente. A timidez atrapalha também de você alcançar os seus objetivos pessoais. Porque por trás desse sentimento existe a solidão, o medo. Medo de enfrentar as coisas, medo das pessoas, medo do futuro, medo de recomeçar de novo na vida sentimental. Muitos carregam consigo essa dificuldade de recomeçar de novo na vida amorosa. O tímido se sente inseguro. Você tem que ter ousadia. O povo da graça de Deus não pode se acovardar a nenhuma dessas situações que eu falei aqui. Não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo de enfrentar as coisas. Não tenha medo do futuro. Será, pastor, que eu vou conseguir o dinheiro para pagar? Será que vai dar certo? Será que vão me ligar? Será que eu vou ter a resposta lá? Será que o juiz vai bater o martelo a meu favor? Será que lá na empresa vão liberar os meus direitos? Um cristão da graça não pode ter medo do futuro. Veja o que diz o Evangelho, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. Nós precisamos ter coragem de ordenar que os problemas saiam de nossa vida. Amém? Não tenha medo de ordenar. Tenha confiança. Vai sair esse problema da minha vida, em nome de Jesus. Vai sair. E assim diz o Evangelho,
na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. Acompanhe junto comigo, você que me ouve também, através da internet ou da programação de rádio. E diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, tal esperança, olhe para mim, que esperança é essa que hoje nós temos? A glória de conhecer o Evangelho da graça de Deus, que diz que somos povo de Deus, eleitos, abençoados, herdeiros, que temos um exército de anjos ao nosso favor. Essa é a esperança que temos, que Deus é fiel e cumpre o que diz. Essa é a esperança que temos e carregamos no coração. A certeza que somos salvos e que todo mal foi destruído pelo sacrifício de Cristo. Essa é a esperança que temos. E com ela somos mais que vencedores. Mais que vencedores. E não duvide disso. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Deus te convida a ser corajoso. O que é ousadia? Coragem, positividade, mente positiva, pensamento positivo, que por esses dias temos aprendido e muito, e que Deus quer que você continue exercitando, chamando à existência as coisas que não são, pelo poder da palavra, e também chamando à existência com o pensamento, porque aprendemos que a palavra declarada acontece, como também o pensamento positivo sucede. Ele traz a provisão de Deus para a nossa vida. No livro do profeta Isaías, aprendemos isso semana passada. Então, ousadia é você ter toda essa determinação, coragem, positividade, mente positiva. Deus vai abrir um caminho para mim. Repita isso: Deus vai abrir um caminho para mim. Nessa situação que eu preciso de solução, Deus vai abrir um caminho para mim. Ousadia é isso. É confiar quando não há nem esperança. É crer contra a esperança. Alguém chegou para você e falou: olha, isso aí não tem jeito, pode desistir. Só um milagre. E nós cremos em milagres. Nós cremos. Eu creio. Declaro você também confiando em Deus. Deus vai abrir um caminho para mim e para você. O fulano me desprezou, me abandonou, mas Deus está comigo. De repente é o seu caso, ou o caso de você que está me ouvindo nesse momento, meu irmão, que foi desprezado por alguém, abandonado por alguém, mas você não está abandonado por Deus. Por Deus ninguém aqui está, e nem você que me ouve também. E mais, tudo que eu fizer, recebo Deus me ajudando. Ousadia, tem que haver em você essa ousadia. Em tudo que eu fizer, recebo o meu Deus, o meu pastor me ajudando. Você vai conseguir tudo que você precisa. Se você mantiver uma palavra positiva, um pensamento positivo, você vai conseguir conquistar tudo o que você precisa. Tudo. Pode marcar aí no seu caderninho de anotações a data de hoje, o título da reunião, porque você vai dar testemunho em um nome de Jesus. Pode marcar aí. Então, a solidão, o medo, são sentimentos que podem vir a se manifestar em seu lado afetivo, em seu corpo de carne, como também a vergonha. A timidez impede que o cristão declare o seu amor por Deus. Isso às vezes acontece em algumas pessoas. O cristão tímido não abre a boca, porque a vergonha não deixa. Quando ele está na igreja,
Você não pode ser tímido em declarar o seu amor por Deus. Você não pode deixar de engrandecer com os lábios a Deus pelas suas maravilhas. Jamais. Em algumas pessoas, a timidez tem atrapalhado esse cristão. A vergonha tem causado esse bloqueio. E a pessoa acaba não confessando com os lábios as maravilhas que Deus tem realizado em sua vida. É que eu tenho vergonha, pastor, da pessoa que está perto de mim, de ouvir o que eu estou falando. É por isso que eu só converso com Deus, eu só falo com Deus em pensamento. Anule isso. É a tua carne querendo atrapalhar você de evoluir espiritualmente na hora de orar, na hora de falar com Deus. Você tem que abrir essa boca abençoada para exaltar a grandeza de Deus, as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Tu és maravilhoso, meu Senhor. O Senhor tem abrido portas que a minha força jamais teria condição de abrir. O Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me prosperado. O Senhor tem sido comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem sido Deus em todas as áreas da minha vida. Isso não pode faltar em um cristão da graça de Deus. Engrandecer o seu Senhor, ao seu Deus, com os seus lábios. Não tenha vergonha de falar com Deus. A timidez atrapalha alguns irmãos neste aspecto. Porém, eu declaro hoje, você vencendo essa timidez em nome de Jesus. Vencendo. E no momento do louvor, já que estamos falando da oração, exerça o momento do louvor com força. Porque é para Deus que você está fazendo. É para Deus que você está louvando. Faça desse momento um momento especial na sua vida. Exerça ele com força. Aproveite esse momento. Porque o louvor é também um momento que falamos com Deus. Não fique como algumas pessoas que na hora do louvor fica com os olhos abertos, como se o louvor fosse um espetáculo. Deixa eu olhar quem é que está cantando lá, louvando. Pastor Sandro, Dona Rose e o colaborador Heraldo. Dona Rose, colaborador Heraldo, tá lá. Aproveite a oportunidade do louvor. Se concentre. Agora, temos aquele momento que a música é de palmas, é mais agitada, mais alegre, né? E nesse momento é importante você participar desse louvor com os olhos abertos, porque você vai declarar para o irmão, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não é verdade? E nesse momento você aponta para o irmão, determina para o irmão. Mas tem aquele momento que o louvor é mais tranquilo. É um momento de intimidade, que você se volta mais para o teu Senhor. Então aproveite esse momento abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque se você na hora da oração, na hora de interceder, na hora do louvor, não executa isso, não exerce isso para valer mesmo, você está deixando uma responsabilidade de servo de lado. E de que adianta você estar na igreja se você não pratica essas coisas? Não é verdade? De que adianta? Pastor, como que eu venço a timidez, o medo, a vergonha, fazendo aquilo que a sua carne não quer que você pratique, que é levantar a sua voz para falar com Deus, sem ter vergonha do irmão que está perto de você, levantar a sua voz para falar com Deus. É praticando que você vence. É louvando, é se aproximando do seu irmão para declarar a palavra da graça. Bom dia, pedra viva, mais que vencedor. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Porque a timidez, ela bloqueia algumas pessoas para não se aproximar do outro.
ela causa isso. Então, para vencer, pratique aquilo que a carne não quer que você faça. Ela quer que você adentre aqui e fique quietinho. Não fala com ninguém. Fica aí na tua. Não. Eu estou aqui para ter ousadia. Amém? Então é assim que vence. Se você não consegue fazer isso, como você vai pregar o evangelho? Porque um cristão refém da timidez não consegue praticar o que diz em Romanos. E o que é que diz em Romanos capítulo 10, do verso 14 ao 15? Como crerão, como ouvirão, se não houver quem pregue? Então não seja um cristão tímido, porque se você for refém da timidez, você nunca vai pregar a palavra da graça de Deus. Você nunca vai executar o seu chamado de servo de Deus. Eu estou me fazendo entender? Sim. Fazendo isso, praticando aquilo que a carne não quer que você faça, que é louvar, orar, evangelizar, pregar a palavra, sem medo, sem timidez. Fazendo isso, porque temos que reagir contra esse sentimento da carne. Na medida que você vai reagindo, a timidez vai dando lugar à segurança. E a segurança ao conforto. Você vai sentindo um conforto no seu coração. De uma vida transformada. Puxa, há um tempo atrás eu era uma pessoa acanhada, tímida. Tinha vergonha de tudo, medo de enfrentar. Medo de perseverar. Hoje eu tenho confiança no Senhor. Porque acontece esse milagre. O medo vai dando lugar à confiança, à determinação, à segurança. Há vários casos na Bíblia de homens que foram escolhidos por Deus e foram tímidos. Tímidos. Pessoas como o rei Salomão, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, do verso 7 ao 12, lá fala sobre isso. Dentre as muitas coisas que estão descritas lá. Ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair e nem como entrar. Em outras palavras, eu não me considero capaz. Eu não tenho condições. Eu tenho pouca força para essa missão. Mas quem falou que é com a sua força? Tudo que você tem para enfrentar aí, você vai vencer com a força de Deus. Você vai conseguir resolver com a força de Deus em você. Diga, eu recebo essa palavra. Então, Salomão teve medo, foi tímido. Mas para Deus, abençoados, não existem impossíveis. E Deus deu a ele um coração sábio e entendido na vontade de Deus. Diz a evidência que eu passei agora para vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, do verso 7 ao 12. Lá diz isso. O mesmo caso de timidez aconteceu também com o profeta Jeremias. Ele passou por esse sentimento ruim, a tal da timidez. Diz o livro dele, anote aí, Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao 9. Mais precisamente no verso 6, diz o seguinte: Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Quando ele se olhava, ele se via sem condição de ser um servo de Deus. Eu sou muito moço, eu sou muito jovem, eu não vou conseguir. Mas o jovem Jeremias renunciou à sua vergonha e Deus usou ele muitíssimo, diz o capítulo 1 do livro de Jeremias, do verso 4 ao 9. Quando ele renunciou, ele foi tomado pela força de Deus e conseguiu. Amém. Um outro caso de timidez foi o caso de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Êxodo,
4 é o capítulo, verso é o 10. Nessa leitura que vamos realizar, está aqui uma pessoa extremamente amedrontada e tímida, Moisés, que se ele não tivesse colocado a sua timidez nas mãos do Senhor, nunca poderia ter liderado nada. Ele foi líder de um povo, amando de quem? De Deus. Mas se ele não tivesse colocado a sua timidez na mão do Senhor, ele não teria conseguido. Quando ele colocou, aconteceu a ação de Deus. E sempre, quando há a ação de Deus, você vence. Você se torna ousado. Deus vai adiante e diz: serei contigo. Deus fala ao coração do servo. Você percebe a voz de Deus em você. Ele fala: vai adiante, meu filho, eu serei com você. Foi o caso de Moisés aqui. E assim diz o capítulo 4, verso 10 do livro de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Dando Moisés aqui as suas desculpas, né? Eu não tenho condições. Eu não posso, eu não vou conseguir. Está aqui uma coisa que precisamos tirar da nossa vida: as nossas desculpas. O pensamento de derrota. Seja qual for a área da sua vida, você vai conseguir. Diga: eu vou conseguir. Um caminho Deus vai abrir para você. Então precisamos tirar os pensamentos de derrota em nome de Jesus e pensarmos de uma maneira diferente. Eu posso, eu tenho condições sim, eu vou fazer e eu vou conseguir. Amém? Amém? Em todas as coisas da minha vida, eu creio que Deus é comigo. Amém. Deus, em toda a Bíblia, diz que é com você. Você precisa atuar nessa vida com a palavra de Deus. Atuar nessa vida como cristão. Se eu quero andar com Deus, na palavra dele, eu preciso, no mínimo, andar em acordo com a palavra dele. Confiar que Deus está em mim. Como ele mesmo diz. Acreditar nas suas promessas. Que ele é o meu pastor. Ele tem riquezas para a minha vida. Saúde para a minha vida. Que ele é o meu escudo. Não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Eu tenho que, no mínimo, andar em acordo com essas palavras. Aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completá-la. Receba, acredite no poder da oração. Acredite naquilo que você tem determinado aqui no altar da graça. E sempre que você for fazer algo ou resolver algo, ore. Vai resolver algo amanhã? Ore. Procure ter um pensamento, procure ter palavras alinhada com a palavra de Deus, com o pensamento de Deus, com o que você tem aprendido aqui na graça. Em o nome do Senhor Jesus. Você é um ungido de Deus. O Senhor está com você, amém? Nós não podemos desanimar. Você não pode se acovardar. Prosseguindo aqui a leitura, uma vez mais o verso 10 do capítulo 4 do livro de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Moisés. Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar.
Deus precisou falar mais alto com ele, para ele ter o quê? Ousadia. Às vezes a gente precisa de uma palavra como essa, sabe? De bom ânimo. Para você não viver uma vida borocochô, uma vida desanimada, sem confissão, sem uma palavra positiva. Segundo o dicionário, tímido é alguém assustado, medroso, receoso, sem coragem. Era exatamente assim que Moisés se via. Só depois que o Senhor curou Moisés de sua timidez, ele pôde ter autoridade espiritual para a vida e para o ministério. Eu declaro você tendo ousadia na sua vida pessoal e no seu ministério de servo de Deus também. Em o nome de Jesus. Vejamos também o que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. E assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Você às vezes precisa reavivar o dom que está em você, abençoados. E sabe qual é o dom que está em você? O dom de poder. O dom de transformar as coisas. Você não pode diminuir o ritmo. Você não pode se acomodar. Desistir dos seus objetivos. De ver o seu familiar se voltando para Deus. Dessa meta não desista. De ver o seu filho se voltando para Deus, o seu marido, a sua esposa, a sua família se voltando para Deus, não desista disso. Não desista de ver a sua prosperidade acontecendo, do melhor acontecendo na sua vida, não desista disso. Você não pode ser frente fria nesse ponto que estamos aprendendo aqui. Ah, pastor, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus que o fulano, a prosperidade. Sim, é no tempo de Deus que as coisas vêm. Mas para eu colher, eu tenho que semear. Tudo bem, é no tempo de Deus que eu vou prosperar. Mas como é que eu vou esperar essa prosperidade? Semeando. Eu sei que é no tempo de Deus que o meu filho, o marido, a esposa vai se voltar para Deus. Mas como é que eu vou esperar esse tempo de Deus? Perseverando, orando por eles. Orando por eles. Orando por esse filho, orando por esse marido, por essa esposa. Eu sei que é no tempo de Deus que a nossa família vai se converter ao Senhor. Mas como é que eu vou esperar esse tempo de Deus? Em um nome de Jesus, me responda, perseverando. Tem pessoas que ouvem algumas pregações nossas, mas parece que ainda não entendeu direito. Troca as coisas. Não, é no tempo de Deus isso, é no tempo de Deus aquilo, não faz nada. Não, eu sei que é no tempo de Deus, mas eu vou esperar o tempo de Deus com perseverança. Aprenda isso. Há tempo para tudo, mas eu vou esperar esse tempo orando. Eu vou para a igreja ainda hoje. Esperar o tempo de Deus na minha vida, com perseverança. Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timidez está relacionada à covardia. E Deus não te deu espírito de covardia, de se acovardar. Não, pastor, as coisas estão tão ruins, não tem jeito, pelo amor de Deus, não tem solução. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Covardia não, abençoados, pelo amor de Deus. Tem jeito sim. Tira essa palavra negativa da sua boca. Como também você não pode se propor a fazer algo para Deus e depois dar para trás. Você não pode se acovardar. Se você se propôs a servi-lo, a viver uma vida para esse Deus, eu quero ser o teu discípulo,
Vá em frente sem olhar para trás. Não se acovarde. Por causa das lutas, ou por causa da esposa, ou por causa do marido, ou por causa do seu filhinho. Entenda isso. Então, se você propôs a servi-lo, não olhe para trás. Se você se propôs a ajudar essa obra, vamos ser fiéis. Você não fala tanto que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Creia que o que você está plantando vai voltar muitas vezes mais para a sua vida. Então, se você se propôs a ajudar a sua igreja, vamos ser fiéis, creia. Eu vou fazer a minha semeadura e eu recebo que eu vou prosperar como nunca. Você que trabalha por conta própria, eu declaro você prosperando como nunca. Como nunca. E a nossa igreja vai voltar para a rádio. Porque Deus escolheu a nossa igreja para pregar a palavra da graça. Deus escolheu a mim e a você, revelando o evangelho da graça, para anunciar esse evangelho para o sofrido. Somos escolhidos para pregar a graça de Deus. Escolhidos. Ah, pastor, no tempo de Deus, eu vou começar a ser um dizimista. Você não pode esperar o tempo de Deus para você fazer o que você tem que fazer. Você tem que esperar o tempo de Deus para Ele fazer o que só Ele pode fazer. Nesse caso, a gente espera o tempo de Deus. Mas aquilo que é para eu fazer, para você fazer, a gente não precisa esperar o tempo de Deus. Ser dizimista, não precisa você esperar o tempo de Deus. Porque é algo para você fazer. Semear é algo para você fazer. Verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus, que nos salvou. Veja, somos salvos pelo sacrifício de Cristo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Já era decreto de Deus você alcançar o conhecimento dessa palavra antes do mundo ser mundo. Já estava predestinado. Você não recebeu a graça porque você quis. Foi por vontade de Deus. Foi porque Deus escolheu você e colocou em você o entendimento para você entender, compreender o Evangelho da graça e viver uma vida vitoriosa. Porque Paulo diz em Atos que a palavra da graça tem poder de vos edificar, de dar a você uma vida vitoriosa. Creia nisso. Foi Ele que quis, Ele que decidiu. Em casa leia Gálatas capítulo 1, verso 15. Como também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Nessas evidências, o apóstolo Paulo diz que foi Deus que decidiu, que quis revelar para você a palavra da sua graça. Agora eu convido você a falar bem alto o que eu vou repetir aqui. Repita bem alto: há poder de Deus em minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Diga para o seu irmão que está perto de você: desperta o poder de Deus que está em você. Diga bem forte: o poder de Deus está em minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, sentadinho do jeito que você está, feche os seus olhos. Há poder de Deus em sua vida. E nós vamos colocar em prática essa palavra nesse momento. Há poder de Deus em minha vida. Pense no que você mais deseja para a sua vida. Naquilo que você está precisando muito que se resolva. Pense.
Você que me ouve nesse momento, faça o mesmo. Pense. Agora diga com os seus lábios: eu não vou desistir desse sonho. Eu não vou desistir dessa meta. Declare isso. Faça essa oração nesse momento. Homem de Deus, mulher de Deus, você que me ouve nesse momento, aonde quer que você esteja, declare: eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu anulo da minha vida esse medo, essa covardia. Declare nesse momento. Confesse nesse momento: medo, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Covardia, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Tristeza, solidão, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Tudo que tem amargurado você, tudo que tem colocado você em uma condição de medo, declare nesse momento essa situação anulada em nome do Senhor Jesus. Retira, meu Senhor, da minha vida esse medo. Medo de enfrentar as coisas, medo do futuro, medo de ser feliz, de recomeçar algo na minha vida. Tira esse medo de dentro de mim, Senhor. Eu te peço, meu Deus, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor, abençoados, e moderação. Está na Bíblia, está no Evangelho. Não é com o teu poder, é com o poder de Deus que você vai vencer tudo isso que você quer que aconteça como milagre na sua vida, em nome de Jesus. É com o poder de Deus, não é com o seu poder. O Evangelho foi bem claro. Deus nos tem dado poder, mas não para ser um medroso, mas um cristão de coragem, que confia no Deus que está servindo. Creia, Deus está com você, homem de Deus. Você, mulher de Deus. Você, mãe. Você, pai. Você que ora comigo. Deus está com você. E os anjos também. Receba. Você que havia abandonado o seu sonho, ponha de volta no seu coração esse sonho. Agora, nesse momento. Você que abandonou um sonho, pega ele de volta. Põe ele no coração. E diga: ele vai se realizar. Ele vai se tornar uma realidade em minha vida. Eu vou tomar posse. Eu tinha deixado de lado esse sonho, mas eu pego ele de volta e ponho no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Ele vai acontecer, porque eu confio no Deus que eu estou servindo. Tem pessoas que abandonam o Senhor, o seu sonho, aborta o seu sonho, desiste dele. E hoje o teu Senhor está dizendo: pega ele de volta, põe no teu coração. Faça isso. Realize essa oração agora, em nome de Jesus. Ponha de volta o seu sonho no seu coração. Eu não sei que sonho é esse, que objetivo é esse, que meta é essa, que você abandonou, desistiu, mas que o Espírito Santo hoje diz para você: pegue de volta, ponha ele no coração de volta.
Eu não te dei espírito de covardia. Você não pode ser um cristão medroso, que tem medo de enfrentar a vida, que tem medo de ser feliz. Deus não te colocou nesse mundo para fugir. Deus te colocou aqui para enfrentar. E você vai vencer, porque você é mais que vencedor. Isso, creia. Tenha certeza da sua cura. Tenha certeza do amor imenso de Deus por você, amado de Deus. Tenha certeza da sua prosperidade. Tenha certeza dessa conquista, desse bem material na sua mão. Você tomando posse. Muitas pessoas já lançaram palavras de morte, palavras negativas para você. E nesse momento você expulsa todas elas do seu coração. E diz: eu tenho certeza que vai se concretizar o meu milagre. Eu ponho de volta no meu coração aquele sonho que eu havia abandonado. Pelos olhos da fé, eu vejo toda a minha casa, toda a minha família servindo ao Senhor. A minha família curada, a minha família prosperando. Declare isso. Você que trabalha por conta própria, eu declaro você vivendo tempos de abundância, grande prosperidade chegando em sua mão, muita prosperidade chegando em sua vida. Você que trabalha por conta própria, é a tua meta, é o teu sonho, e você não vai desistir desse sonho, de uma vida abundante, desfrutando do melhor desta terra. Bom ânimo, você é mais que vencedor, em o nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. A todos vocês eu declaro bom ânimo, porque vem aí o melhor final de ano da sua vida. O melhor final de ano da sua vida.
O mesmo eu declaro para você que está me ouvindo. Bom dia a todos. Declaro você tendo uma semana de resposta, uma semana de vitórias, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.